Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de Minas Gerais. Primeira questão aqui. Leia abaixo algumas disposições da Lei Estadual número 8.069 de 1952, que dispõe sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de Minas Gerais. Tracinhos é um agrupamento de cargos da mesma profissão e de igual padrão de vencimento. Tracinho é um conjunto de carreiras de cargos isolados e de funções gratificadas. Assinar a alternativa que completa a correta e respectivamente as colunas. Letra A, carreira e classe, ou seja, carreira é um agrupamento de cargos. Classe é um conjunto de carreiras. E aí, sabe ou não sabe? Letra B, classe é um agrupamento de cargos. Quadro é um conjunto de carreiras. Conjunto é um agrupamento de cargos da mesma profissão. Quadro é um conjunto de carreiras de cargos isolados e de funções gratificadas. Carreira é um agrupamento de cargos da mesma profissão. Função é um conjunto de carreiras. Quadro é um agrupamento de cargos. Classe é um conjunto de carreiras. E aí, quem sabe, sabe. Quem não sabe, vai saber agora. Se você não sabe, você tem que dar uma lida na lei, é lógico, na Lei Estadual 8.069, Estatuto dos Funcionários Públicos. Mas se você não leu, vamos ler agora. Vamos lá. Vamos especificamente nos artigos 5º, 6º e 8º. Vamos dar uma olhadinha lá. Vamos lá. Olha só, artigo 5º aqui, olha o artigo 5º do Estatuto dos Funcionários Públicos. Se você não sabe, anota no seu caderno. Artigo 5º, classe é um agrupamento de cargos da mesma profissão e de igual padrão de vencimento. Artigo 6º, carreira é um conjunto de classes da mesma profissão escalonadas segundo os padrões de vencimentos. Então vamos dar uma voltar lá na nossa questão para a gente ver se a gente acerta já com esse artigo 5º e artigo 6º. Vejamos. É um agrupamento de cargos. Classe é um agrupamento de cargos. Então assim, aqui é classe. Classe é um agrupamento de cargos. Então a gente corta aqui a letra A, a letra C, a letra D, olha só, e a letra E, olha só, sabendo, olha isso que eu te falo, hein? Tem que ser estrategista. Sabendo apenas o artigo 5º, você já sabe aqui, ó, que a alternativa correta seria a letra B. Mas onde é que está esse quadro aqui? Onde está esse quadro? Veja onde está o quadro. Veja onde está o quadro. Cadê o quadro? O quadro está aqui, ó, no artigo 8º. Quadro é um conjunto de carreiras de cargos isolados e de funções gratificadas. Quadro é um conjunto de carreiras de cargos isolados e de funções gratificadas. Então aqui, ó, quadro é um conjunto, aí põe aqui quadro. Quadro é um conjunto de carreiras de cargos isolados e de funções gratificadas. É assim que a gente estuda, viu? Alternativa aqui, fácil, letra B de beleza, mineirada. Vamos para a próxima questão, vamos lá. De acordo aqui, olha só. De acordo com o Estatuto dos Servidores Públicos do Estado de Minas Gerais, servidor público olha só, tá pedindo o quê? O conceito de servidor público. Servidor público é o cidadão nomeado, designado ou eleito para exercício de função pública. Olha só aqui, vamos ver se a gente acerta pelo bom senso. Você acha que é o cidadão nomeado, designado ou eleito? Você acha que o funcionário público é eleito? Vamos lá. É uma pessoa investida numa função pública, com ou sem retribuição pecuniárias dos cofres públicos. Você quer ser funcionário público para receber salário ou para não receber salário? Você não quer retribuição pecuniária?
Você não quer retribuição pecuniária, é isso mesmo? Você vai trabalhar de graça? Duvido. Vamos à letra C. O cidadão que, sob qualquer forma de provimento, mediante retribuição pecuniária, presta serviços ao Estado. É qualquer forma de provimento? Não precisa concurso público, não precisa outra investidura legal, qualquer que seja, sobre qualquer forma de provimento. Esquisito, né? A pessoa legalmente investida em cargo público, olha só, por exclusão aqui a gente marcaria essa daqui, né? Por exclusão a gente marcaria essa aqui, ó, a pessoa legalmente investida em cargo público. Mas vamos dar uma olhadinha na lei. O que importa pra gente é o que diz a lei. Olha só aqui, a lei diz o quê? Artigo 2º. Funcionário público é a pessoa legalmente investida em cargo público. Funcionário público é a pessoa legalmente investida em cargo público. Vamos ler o terceiro aqui que a gente vai precisar depois. Cargo público, para os efeitos deste estatuto, é o criado por lei em número certo, com a denominação própria e pago pelos cofres públicos. Parágrafo único. Os vencimentos dos cargos públicos obedecerão a padrões previamente fixados em lei. Então aqui a gente viu aqui que é a pessoa legalmente investida em cargo público. Ficou fácil, né? Muito fácil essa muito fácil. Vamos aqui terceiro, para não perder tempo. De acordo com o Estatuto dos Funcionários Públicos do Estado de Minas Gerais, as atribuições de cada carreira são definidas em portaria, lei específica, regulamento ou instrução normativa. Olha aqui se dá para você chutar isso aqui, né? Olha só, de acordo com o Estatuto dos Funcionários Públicos da Minas Gerais, as atribuições de cada carreira são definidas em portaria, lei específica, regulamento ou instrução normativa. O que regulamenta, hein? As atribuições. Quem regulamenta? Atenção, concurseiro! Quem vai regulamentar? Quem regulamenta as atribuições? Quem regulamenta? A portaria, a lei específica, o regulamento ou a instrução normativa? Vamos dar uma olhadinha no Estatuto. Estatuto dos Funcionários Públicos Civis de Minas Gerais. As atribuições de cada carreira serão definidas em regulamento. As atribuições de cada carreira serão definidas em regulamento. Olha aqui, regulamento. Fácil demais. Regulamento. Opa. Regulamento. Enquanto eu me acho aqui, se inscreve nesse canal, Juvenal. Próxima questão. Não. Aqui é um não, hein? Cuidado. Sempre que tiver um não, você presta atenção. Para não cair, para não confundir. O não. Não corresponde a conceito disciplinado pela Lei 8.069 de 1952, o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de Minas Gerais. Classe é uma... Olha, a gente estudou isso agora há pouco, hein? Classe é um agrupamento de carreiras da mesma profissão e de igual padrão de vencimento. B. Carreira é um conjunto de classes da mesma profissão, escalonados segundo os padrões de vencimento. C. Cargo público é o criado por lei em número certo, com a denominação própria e pago pelos cofres do Estado. Olha, cuidado, ele quer o que está errado, hein? Cargos de carreira são os que se integram em classes e correspondem a uma profissão. Cargos isolados são os que não se podem integrar em classes e correspondem a certa e determinada função. Eita, aí agora ficou difícil, hein? Agora ficou difícil, mineiro. Agora ficou difícil. E aí, vamos voltar lá às nossas questões. Vamos lá. Questão não, vamos voltar ao nosso estatuto. Vamos dar uma olhadinha no nosso estatuto aqui. Vamos pegar aqui primeiro o artigo 3º que a gente leu. O terceiro aqui a gente leu. Terceiro.
Cargo público, para os efeitos deste estatuto, é o criado por lei em número certo, com a denominação própria e pago pelos cofres públicos. Cargo público, para os efeitos deste estatuto, é o criado por lei em número certo, com a denominação própria e pago pelos cofres públicos. Onde é que tem isso aqui? Olha só, letra C aqui. Cargo público é o criado por lei em número certo, com denominação própria e pago pelos cofres públicos, ou cofres do Estado, dá no mesmo, né? Cofres públicos, cofres do Estado, dá no mesmos. Voltando lá, então letra C está correta. Vamos ao artigo 3º, vamos ver se tem o artigo 4º aqui. Os cargos são de carreira ou isolados. Parágrafo único. São de carreiras o que se integram em classes e corresponde a uma profissão isolados. E corresponde a uma profissão. Isolados, os que não se podem integrar em classes e correspondem a certa a determinada função. Eita, aqui tá difícil ler. Deixa eu ler novamente. Assim eu não me perco, assim eu consigo enxergar. Os cargos são de carreira ou isolados. Parágrafo único. São de carreira os que se integram em classes e correspondem a uma profissão. Isolados, os que não se podem integrar em classes e correspondem a certa e determinada função. Então vamos lá, vamos aqui, onde vê se a gente tem isso aqui. Os cargos de carreiras, os cargos são de carreira ou isolados. Os cargos de carreira são os que se integram em classe e correspondem a uma profissão. São de carreira os que se integram em classes e correspondem a uma profissão. É o que está aqui, ó. Se integram em carreira, os cargos de carreira são os que se integram em classes e correspondem a uma profissão. Os cargos isolados, aqui, ó, cargos isolados, aos que não se podem integrar em classes e correspondem a certa e determinada função. Então, os cargos isolados são os que não se podem integrar em classes e correspondem a certa e determinada função. Então, letra D está correto também, Agora, carreira é um conjunto de classes da mesma profissão. Carreira é um conjunto de classes da mesma profissão. Carreiras, vamos ver carreira aqui no sexto. Carreira é um conjunto de classes da mesma profissão, escalonadas segundo os padrões de vencimento. Carreira é um conjunto de classes da mesma profissão, escalonadas segundo os padrões de vencimento. Então, carreira é um conjunto de classes da mesma profissão, escalonadas segundo os padrões de vencimentos. Olha só, então sobrou a letra A, mas onde está o erro desta letra A? Letra A diz o quê? Classe é um agrupamento de carreiras da mesma profissão. Classe. Então, vamos ver aqui. Opa, artigo 5º já aqui. Classe é um agrupamento de cargos. Classe é um agrupamento de cargos. Classes é um agrupamento de cargos. Então aqui, ó, classe é um agrupamento de carreiras, não, é um agrupamento de cargos. Então o que não condiz aqui é a letra A de acertei. Jesus. Vamos aqui, vamos andando vamos lá. Segundo disposto no artigo 6º da Lei nº 8.069 de 1952, carreira é. Olha só, carreira é o quê? Artigo 6º. Então você tem que decorar o artigo 6º. É o quê? É um conjunto de classes da mesma profissão, escalonadas segundo os padrões de vencimentos. Carreira é agrupamento de cargos da mesma profissão e de igual padrão de vencimentos. É que você tem que decorar, não tem jeito, ó. Conjunto de carreiras é um conjunto de cargos isolados e de funções gratificadas, sendo as pessoas legalmente investidas em cargo público. Carreira é um agrupamento de cargos da mesma profissão e de igual padrão de salário, acrescidos de gratificações. Artigo 6º. Vamos ver o que diz o artigo 6º. Carreira é um conjunto de classes da mesma profissão, escalonadas segundo os padrões de vencimento. Anota no seu caderno. Carreira
é um conjunto de classes da mesma profissão, escalonados segundo os padrões de vencimentos. Padrões de vencimento. Carreiras é um conjunto de classe, aqui ó, conjunto de classes da mesma profissão, escalonados segundo os padrões de vencimento. Artigo, quando há dúvida, volta lá. Carreira é um conjunto de classes da mesma profissão, escalonados segundo os padrões de vencimento. Olha mais um aqui. Funcionário público é a pessoa legalmente investida em cargo público. Olha, você não pode errar mais essa. A gente acabou de ler essa aqui. Essa aqui você já sabe que tá certo. Vou colocar até de verde porque a gente viu isso lá no parágrafo no artigo 2º. Isso aqui já tá certo, né? Você pode ter dúvida em qualquer outra, menos nessa. Cargo público, para efeitos do Estatuto dos Servidores Públicos do Estado de Minas Gerais, é o criado por lei em número certo, com a denominação própria e pago pelos cofres do Estado. Isso aqui a gente viu também. Esse a gente viu lá no artigo 3º. A gente viu isso aqui. A gente viu isso aqui. Agora eu vou parar aqui e vou te mostrar para quem. Isso aqui é para quem ainda está começando. Olha só. A gente sabe aqui, para quem estudou, a gente sabe que o item 1 aqui está correto e o 2 está correto. Você tem certeza disso aqui. Esse aqui está correto e esse está correto. Aí você não sabe se esse aqui está correto. Os cargos de carreira são aqueles que se integram em classes e correspondem a uma profissão. Os cargos de carreira são aqueles que se integram em classes e correspondem a uma profissão. Os isolados, os que não se podem integrar em classes e correspondem a certa e determinada função. Aí você não sabe isso. Faz de conta que você não sabe. Seja humilde. Agora vem classe, é um agrupamento de cargos da mesma profissão e de igual padrão de vencimento. Você também não sabe isso aqui, que é muito difícil. Aí você vai fazer o quê? Ai, Jesus, eu não sei, eu vou tentar aqui Aí começa a orar, né? Tem que orar, né? Não tem jeito. Aí você vai orar e vai vendo aqui. Apenas as afirmativas 1 e 3 estão corretas? Olha só, apenas, você sabe que a 2 está correta. Então, se fosse aqui apenas 1 e 2, aí ia complicar a sua vida, mas ele colocou a 3 aqui, a 1 e 3. Então você fala, não, isso aqui está errado, porque a 2 eu tenho certeza que está certo. Aí vem aqui, ó, apenas as afirmativas 2 e 4 estão corretas? Aí você sabe que a 1 está correta, aqui tem 2 e 4, essa aqui não pode, tô querendo me enganar. Aí vem aqui, apenas as afirmativas 2 e 3 estão corretas. Da 2 você sabe que está correta, mas a 3 você não sabe, então não sei, não é apenas, então, que faltou a 1 aqui, ó. Faltou a 1. Então aqui, ó, aí você corta. Então sobrou a D. Todas as afirmativas estão... É única que a lógica, no sentido aqui, que faz sentido, a lógica tem que saber que esse aqui está certo, e o 1 está certo e o 2 está certo. Então você marcaria letra D de doido. Ou de desespero. Letra D. Todas aqui estão corretos. Estão todos corretos. Por que estão corretos? Olha só. Esse aqui a gente viu lá no artigo 2º. Esse 2 a gente viu lá no artigo 3º. Eles colocaram aqui. Tá vendo que Paulo Freire não ia curtir isso? Porque aqui tem que ser uma decoreba. Eles colocaram a sequência dos artigos. Aqui vai ser o 3º. Aqui vai ser o quê? Artigo 4º. Esse aqui, tá? Esse aqui vai ser o artigo... Olha. Vamos colocar aqui mesmo. Vai ser o artigo 4º e esse aqui o artigo 5º. Então, leia artigo 2º, artigo 3º, artigo 4º, artigo 5º, se você ficou na dúvida nesta questão. Mas não é uma questão que você deveria ficar em dúvida. Vai por mim! Vamos ver essa daqui agora. Considerando-se a sistemática do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de Minas Gerais, é correto afirmar que a expressão funcionário público designa o ocupante tanto de cargo como de emprego público. E aí, certo ou não? Olha, deixa eu dar uma dica aqui, antes da gente continuar. Nesse tema aqui, ó. Cuidado, hein? Cuidado com empregado... Eu quero caneta. Emprego público é diferente de funcionário público, tá?
Funcionário público é um ser humano, empregado público é outro ser humano. Por quê? Você é empregado público quando você trabalha em empresa pública. Por exemplo, os Correios. Correios é uma empresa pública. Eu já fui dos Correios, então eu já fui funcionário, eu já fui, antes de ser do Tribunal de Justiça, eu já fui dos Correios. Nos Correios, eu era empregado público. Quem trabalha nos Correios é empregado público, tem carteira assinada. Teve carteira assinada, é empregado público. Quem é regido pelo Estatuto dos Funcionários Públicos é funcionário público. Então, a expressão funcionário público designa ocupante tanto de cargo quanto de emprego público? Não. Funcionário público é o ocupante de cargo público. Empregado público é o ocupante de emprego público, certo? Você lembra sempre do carteiro. Carteiro é o empregado público. Então aqui já está errada essa daqui. Essa está errada. Aí vem aqui. As atribuições de cada carreira são fixadas necessariamente em lei. As atribuições de cada carreira, a gente viu isso, lembra? Que sempre assim, atribuições, fixação, por exemplo, aqui, ó, essa parte de fixação você troca por regulamentação. Fixação você coloca só. As atribuições de cada carreira são regulamentadas, ó, essas fixadas aqui, você troca por regulamentadas. Aí, regulamentadas é igual o quê? A regulamento, né? Regulamento. Pra você não esquecer, regulamento. Então, as atribuições de cada carreira são fixadas necessariamente em lei. Não. São definidas por regulamento. São definidas por regulamento. Cargo isolado é aquele que integra classe. Cargo isolado é aquele que integra classe em extinção. Oxi, integra classe em extinção. Nada a ver isso aqui. Olha, isso aqui a gente viu lá no artigo, acho que no artigo 4º, artigo 8º, sei lá. Depois a gente vê lá, deixa eu ver. Olha só, é no artigo 4º mesmo. Ó, os cargos são de carreiras ou isolados. Parágrafo único. São de carreira os que se integram em classes e correspondem a uma profissão. Os isolados, os que não se podem integrar em classes. Olha, esses isolados, já está dizendo, né? Está isolado aqui, ó. Ele é isolado, ele não pertence a nenhuma classe e corresponde a certa determinação da função. Lá está como cargo isolado é aquele que integra classe. Ó. Isolado já está dizendo, é isolado. Você está isolado do mundo, você não pertence a nenhuma classe, muito menos em extinção. Tá? Você não pertence a nenhuma classe. Quadro é o conjunto de carreiras, cargos isolados e funções gratificadas. Sobrou só esse, né? Sobrou a letra D. Sobrou a letra D, ó. Quadro. Onde é que tem quadro? Oitavo. Quadro é um conjunto de carreiras, de cargos isolados e de funções gratificadas. Quadro é o conjunto de carreiras, cargos isolados e funções gratificadas. Fácil. Muito fácil. Fácil demais. Merece até sua inscrição depois disso aqui. Bora estudar que o mundo tá pra pegar fogo. Bora estudar, bora, mais uma questão. De acordo com a disciplina do Estatuto dos Funcionários Públicos do Estado de Minas Gerais, analise estas afirmativas. A criação de cargo público depende sempre de lei. As atribuições inerentes a uma carreira funcional podem ser indistintamente cometidas aos funcionários de suas diferentes classes. Os cargos isolados não integram classes. Olha só, a gente acabou de ver isso aqui, ó, isolados, aquela dica que é isolados não faz parte de classe. Então você está isolado do mundo, faz de conta assim. Isso aqui é para a gente acertar questões. Se você é isolado, você não faz parte de nada, você não tem parte de nenhuma classe. Então aqui está certo, né? Não faz parte de nenhuma classe, está correto. Isso aqui, um bizuzinho para você se ligar.
Falou em isolados, ó. Isolados não integram classe. Pronto, isso aqui você já não vai errar mais. Então aqui a gente já... O 3 está correto. Então aqui, ó, a gente fica de olho. A gente fica de olho aqui na letra C. De olho só, tá? Então a gente fica só de olho aqui. Opa. A gente fica de olho na letra C. De olho. Aí vamos ver aqui. A criação de cargo público depende sempre de lei. A gente leu isso aqui em algum lugar. A criação de cargo público depende ou não depende de lei? E aí, vamos dar uma olhadinha? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Cargo público, para os efeitos desse estatuto, é o criado por lei em número certo, com a denominação própria e pago pelos cofres públicos. Então, a criação aqui de cargo público é criado por lei, ó. Cargo público é o criado por lei. Cargo público é o criado por lei, tá aqui, ó. Artigo 3º, cargo público para os efeitos deste estatuto é o criado por lei. A criação de cargo público depende sempre de lei, é o que diz lá. Artigo 3º aqui você teria que dar uma interpretada, que eles tentaram sacanear você. Se 1 e 3 estão corretos, olha, 1 e 3 estão corretos, aqui não só apenas 1 não, apenas 2 não, apenas 2 e 3 tem que ter o 1, as 3 alternativas aqui estariam corretas aqui. As atribuições inerentes a uma carreira funcional podem ser indistintamente cometidas aos funcionários de suas diferentes classes. Isso aqui a gente não leu, mas está aqui, ó. As atribuições de cada carreira são definidas em regulamento. As atribuições de cada carreira são definidas em regulamento. Mas cadê a outra parte? Respeitada essa regulamentação, as atribuições inerentes a uma carreira podem ser cometidas indistintamente aos funcionários de suas diferentes classes. Respeitada essa regulamentação, as atribuições inerentes a uma carreira podem ser cometidas indistintamente aos funcionários de suas diferentes classes. As atribuições inerentes a uma carreira funcional podem ser indistintamente cometidas aos funcionários de suas diferentes classes. Tá correto. Você tem que ler o estatuto. Você quer ser funcionário público e não quer ler o estatuto, o seu estatuto? E também você está querendo, né, muito queijo na goiabada. De acordo com o Estatuto do Funcionário Público do Estado de Minas Gerais, são funcionários públicos tanto o ocupante de cargo público efetivo quanto o ocupante de cargo de confiança. Eita, e agora? Tanto o ocupante de cargo público efetivo quanto o ocupante de emprego público. Opa, isso aqui a gente já sabe que não é, né? A gente já te mostrei lá a questão do carteiro, quando eu era carteiro. Tanto o ocupante de cargo público efetivo quanto o ocupante de emprego público e o contratado temporário. Aí bagunçou mais mesmo ainda, né? Olha, agora tem no código para efeitos pena, olha só. Olha, é interessante isso, olha só. O ocupante de emprego público e o contratado temporário, eles não são funcionários públicos. Mas se cometer crime dentro do órgão público, eles vão ser considerados funcionários públicos para fins penais. Vai responder como funcionário público. Fique esperto com isso. Tanto o ocupante de cargo público efetivo quanto o ocupante de emprego, não, né? A gente já viu que não. Todas as pessoas físicas contratadas pelo Estado para prestação de serviço. Toda pessoa contratada é funcionário público? Não, né? Tem terceirizado, tem... Não. Então aqui, ó, por exclusão, na dúvida, vai por exclusão. Você ia ficar aqui, ó, com a letra A de acertei. Tanto o ocupante de cargo público efetivo quanto o ocupante de cargo de confiança são funcionários públicos. Vamos dar uma olhadinha se isso é verdade.
Cadê? Vamos ver se a lei fala sobre isso. Funcionário público é a pessoa legalmente investida em cargo público. Olha só, o que é cargo de confiança aqui? Opa. Ocupante de cargo de confiança. Você é chefe. Você é chefe. Eu já fui chefe no tribunal. Agora não sou mais, agora eu sou peão. Quando você é chefe, você ocupa um cargo de confiança. Você é um funcionário público. Você é peão, efetivo. Aí, quando você passa a ser chefe, a ocupar um cargo de a ser chefe, você ocupa um cargo de confiança. Você é convidado para ser supervisor, você exerce um cargo de confiança. Então, funcionário público aqui, então esse cargo de confiança, cuidado para não confundir em cargo de comissão, né? Cargo de comissão é diferente. Um cargo de comissão é um cargo de confiança, mas é diferente aqui nesse caso aqui. Nesse caso aqui, esse cargo de confiança aqui advém aqui do cargo público efetivo. E mesmo que você ficasse na dúvida, mesmo na dúvida aqui, você, por exclusão, você marcaria essa letra A de abestado. Não pode falar isso porque o pessoal já me xingou. Ai, você fala umas coisas que deixa a gente assim. Vamos lá! De acordo com o Estatuto dos Funcionários. Meu Deus. Atenção, vamos levar a sério. De acordo com o Estatuto dos Funcionários Públicos do Estado de Minas Gerais, é correto afirmar que o agrupamento de carreiras, cargos isolados e funções gratificadas constitui categoria, classe, ascensão ou quadro. Eita! E aí? De acordo com o Estatuto dos Funcionários Públicos do Estado de Minas Gerais, é correto afirmar que o agrupamento de carreiras, cargos isolados e funções gratificadas constitui a categoria, a classe, a seção ou quadro. Se está na dúvida, vamos dar uma olhadinha lá no artigo 8º na peneira. Artigo 8º. Quadro é um conjunto de carreiras, de cargos isolados e de funções gratificadas. Quadro é um conjunto de carreiras, de cargos isolados e de funções gratificadas. Cargos é o quadro, né? Quadro é o agrupamento de carreiras, cargos isolados e funções gratificadas. Quadro é o quadro, aquele quadro de funcionários. Quadro. Artigo 8º, hein? Na dúvida, você vai ter que ler, põe no seu caderno. Artigo 8º. Olha a próxima questão, olha que questão gigante, vamos ver. O provimento originário de um cargo público efetivo ou vitalício se materializa pelo ato de nomeação do candidato aprovado em concurso público de provas ou de títulos nos moldes previstos no artigo 37, inciso 2 da Constituição Federal de 1988. No que se refere ao provimento derivado, relacione cada espécie com o respectivo conceito e em seguida assinar a alternativa que informa a sequência correta. Vamos lá. Promoção na carreira. Promoção, recondução, readaptação, reversão e aproveitamento. Tem tudo isso aqui no Estatuto, quase tudo no Estatuto. Mas eu vou falar aqui alguma coisa que para ver se dá para facilitar a sua vida. Promoção. Promoção, todo mundo sabe que o camarada, quando é promovido, você está no cargo e você sobe de cargos. Então, você foi promovido, subiu de nível, né? Agora você subiu de nível. Então, forma de provimento pela qual o servidor sai do seu cargo e ingressa em outro situado em classe mais elevada, dentro da mesma carreira, tá certíssimo. Recondução. Recondução, geralmente, a recondução ela se dá quando você foi demitido e tem que ser reintegrado. A recondução é a reintegração ao cargo. Você saiu desse cargo e vai ser reintegrado. Geralmente é quando você é demitido ilegalmente. Então você volta para o seu cargo. É forma de provimento pela qual o servidor estável retorna ao cargo anteriormente ocupado. Tá correto aqui. Readaptação. Readaptação tem a ver com doença. Você tem algum problema de saúde e precisa
você não vai ser mandado embora, você tem que ser readaptado, você tem que ser reaproveitado de alguma forma que seja compatível com aquela sua doença. Vamos ler aqui, ó. Forma de provimento mediante a qual o servidor estável passa a ocupar um cargo de atribuições e responsabilidades compatíveis com a limitação, tá vendo aqui, ó? Com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental. Então você vai se readequar, você vai se readaptar. Então aqui está correto, 3. Agora, reversão. Olha só, reversão, você marca a reversão, você põe põe assim. Esse aqui, ó, você põe de retorno, pode ser retorno do velho. Por que velho? Porque o velho já está aposentado. Reversão é retorno do velho. Aí vamos ver aqui se está de acordo. Forma de provimento pela qual o servidor que havia sido colocado em disponibilidade retorna a um cargo de atribuições e vencimentos compatíveis ao anteriormente ocupado. Não tem nada a ver, né? Não tem nada a ver. O 4 aqui não está batendo. Vamos ver esse aqui, ó. Forma de provimento pela qual o servidor olha, viu? Ó, aposentado retorna à atividade. Então aqui o 5. O 5 vai ser aqui, ó. Aqui vai ser o 5. Forma de provimento pela qual o servidor aposentado retorna à atividade. E esse é, lógico, se sobrou aqui o 4 para cá, né? Peraí. Não, aqui é o 4. Eu tô ficando doido. O 4 é aqui. Que é esse daqui. O 4 é aqui. Forma de provimento pela qual o servidor aposentado retorna à atividade. Tô ficando doido. E agora só sobrou aqui aproveitamento. A forma de provimento pelo qual o servidor que havia sido colocado em disponibilidade retorna a um cargo de atribuições e vencimentos compatíveis ao anteriormente ocupado. Então o 5 vai ser aqui, ó. Vamos mudar de cor. O 5 vai ser aqui. Então vai ser 1, 2, 3, 5, 4. 1, 2, 3, 5, 4. 1, 2, 3, 5, 4. 1, 2, 3, 5, 4. Mas isso aqui, para você fixar melhor, que já está dizendo aqui, você copia, você pode pegar isso aqui e copiar no seu caderno. Mas você tem que dar uma lida nos artigos 50, tá bom? Vou marcar aqui, ó. Você lê artigo 50, artigo 81, artigo 54 e artigo 57. Isso aqui, certo? Então aqui é 1, 2, 3, 5 e 4. Onde é que tem 1, 2, 3, 5 e 4? 1, 2, 3, 5 e 4. 1, 2, 3. Aqui a letra B. 1, 2, 3, 5 e 4. Isso aqui você tem que saber, porque isso aí vai cair na sua prova. Olha só, vamos lá. Mariana, servidora pública aposentada, reingressou no serviço público após verificação em processo de que não subsistiam os motivos determinantes da sua aposentadoria. Olha só, ela era aposentada e vai ter que voltar. Nessa situação, o retorno de Mariana ao trabalho configura reintegração, recondução, readaptação, reversão, aproveitamento. Lembra que eu falei do velho? Retorno do velho. Retorno do velho. Onde é que tem isso? Onde é que cabe rever? Olha só, aqui não. Ó, aqui é rein, né? Aqui é recon. Aqui é read. Aqui é rever. Aqui, ó. Uma bobeirinha dessa você acerta uma questão, ó. De retorno. Retorno do velho aposentado, retorno do velho, reversão, reversão, aqui ó, reversão, e a reversão você vai ver, eu tô com preguiça de olhar, tá lá no artigo 54 do Estatuto, artigo 54, mas se você esqueceu aqui a reversão, retorno do velho. Retorno do velho.
Vamos mais, é fácil demais essa daí. Mais uma questão. De acordo com a Lei Estadual número 8.069 de 1952 e suas alterações posteriores, o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de Minas Gerais na alternativa correta. Readmissão é o ingresso no serviço público do funcionário em disponibilidade. Readmissão. A transferência e a remoção por permuta serão processadas a pedido escrito de apenas um dos interessados. Reversão é o ato pelo qual o aposentado reingressa no serviço público após verificação em processo em que não subsistem os motivos determinantes da aposentadoria. A reversão, que decorrerá da decisão administrativa ou sentença judiciária passada em julgado, é ato pelo qual o funcionário demitido reingressa no serviço público com ressarcimento dos prejuízos decorrentes do afastamento. A reversão será obrigatoriamente para o mesmo cargo. Olha aqui você conseguiria acertar essa questão aqui só por aquilo que a gente falou do velho lá, desse aqui, ó. Só por aqui você consegue acertar essa questão. Por quê? Reversão é o ato pelo qual o aposentado reingressa no serviço público após verificação. Falou em retorno de aposentadoria, reingresso, retorno do funcionário aposentado, vai ser reversão. Vai ser reversão. Sem erro, sem confusão. Reversão, você dá uma olhadinha no artigo 54. Artigo 54. Olha só, como eu sou bonzinho, veja aqui, vou te mostrar aqui o artigo 54 da reversão aqui, ó. Reversão é o ato pelo qual o aposentado reingresse no serviço público, após verificação em processo de que não subsistem os motivos determinantes da aposentadoria. A reversão far-se-á pedido ou ex officio. O aposentado não poderá reverter a atividade sem contar mais de 55 anos de idade. Em nenhum caso poderá efetuar-se a reversão sem que, mediante inspeção médica, fique provada a capacidade para o exercício da função. Será cassada a aposentadoria do funcionário que reverter e não tomar posse e entrar em exercício dentro dos prazos legais. Se o camarada não voltar a trabalhar, será cassada a aposentadoria e se não tomar posse. Aí tem mais aqui, ó. Depois você dá uma lida completa. 55. A reversão far-se-á de preferência no mesmo cargo. A reversão far-se-á de preferência no mesmo cargo. Isso aí tem a questão. Tem uma alternativa aqui, ó. Letra E aqui, ó. A reversão será obrigatoriamente para o mesmo cargo. Não é obrigatoriamente. Preferencialmente. Não é obrigatoriamente. Cuidado com esses termos. Aqui, ó. Onde é que estava que eu já me perdi? Ai. Cadê você? Aqui. A reversão far-se-á de preferência no mesmo cargo. A reversão far-se-á de preferência no mesmo cargo. Então, você tem que dar uma lida nisso. Tem que dar uma lida. Aí você pega aqui, ó. Tem mais aqui, artigo 53, a readmissão. 52, 51. Readmissão é o ato pelo qual o funcionário demitido. Tem aqui a reintegração que decorrerá da decisão administrativa, da reintegração. 50, da permuta, eu já fiz permuta, transferência. Olha só, isso aqui são artigos importantes. Tem que ler, não adianta você achar que a coisa, você orando, Jesus vai jogar lá do céu, não vai, mais fácil jogar uma pedra na sua cabeça. Então tem que estudar, aqui ó, tá tudo aí, ó. O estatuto você vai ter que correr atrás, não tem jeito, vai ter que correr atrás. Então aqui a alternativa aqui, ó, reversão, depois você revê lá os artigos do 49 aos 56, 57 lá, vai lendo. Vamos lá. De acordo... Opa! Aqui eu acho que você vai acertar. Isso aqui você vai acertar. Se você errar isso aqui, olha, não se inscreve nesse canal, Juvenal.
De acordo com a Lei Estadual 8.069 de 52, o ato pelo qual o servidor aposentado reingressa no serviço público após verificação em processo administrativo de que não subsistem os motivos determinantes da aposentadoria, denomina-se volta do aposentado, é aproveitamento, é reversão, readaptação, transferência, reintegração. Você errar isso na prova, meu Jesus. Olha só, retorno do velho, põe nessa cabeça, é o retorno do velho, retorno do velho. Retorno do velho é reversão. Oh, meu pai, eu tô atrapalhado, hein? Reversão. Tô atrapalhado, mas você pode se inscrever nesse canal, Juvenal. Vamos lá. Assinale a alternativa correta sobre as disposições da Lei Estadual de Minas Gerais, Lei 8.069 de 5/7/1952, com referência à realização dos concursos. Os concursos deverão realizar-se dentro de 2 anos seguintes ao encerramento das respectivas inscrições. Eita! Você fez a inscrição e tem que esperar 2 anos. Os concursos deverão realizar-se dentro dos 18 meses seguintes à publicação dos respectivos editais. Aí seria bom, né? Tinha tempo para estudar. Os concursos deverão realizar-se dentro dos 2 anos seguintes à publicação dos respectivos editais. Aí seria maravilhoso, 2 anos estudando. Os concursos deverão realizar-se dentro de 6 meses seguintes ao encerramento das respectivas inscrições. Olha só, o que é mais aqui, o que é mais, né, mais sensato aqui seria a letra D, né? Mais sensato. Mas vamos dar uma olhadinha no artigo 19. Artigo 19. Os concursos deverão realizar-se dentro dos 6 meses seguintes ao encerramento das respectivas inscrições. Parágrafo único. Realizado o concurso, será expedido pelo órgão competente o certificado de habilitação. Os concursos deverão realizar-se dentro dos 6 meses seguintes ao encerramento das respectivas inscrições. Aqui vai estar no 16. Tá. Então, aqui a alternativa correta é a letra D de... Dedo. De dedo. D de dedo. É, D de dedo. Agora, D de doido, não? E doido também. Assinale a alternativa incorreta. Dado também. De dado, D de dado. Assinale a alternativa incorreta. Nos termos da Lei Estadual número 8.869 de 5/7/1952, Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de Minas Gerais. A reintegração, que decorrerá de decisão administrativa ou sentença judiciária passada em julgado, é ato pelo qual o funcionário demitido reingressa no serviço público, com ressarcimento dos prejuízos decorrentes do afastamento. Olha só, eu falei para você ler os artigos lá do artigo 50 até o 50 e alguma coisa. Então, esse aqui você vai ter que ler o artigo 50, tá? Dá uma lida no artigo 50. Artigo 50 vai falar para você que isso aqui está correto. Aí vem aqui, ó, promoção, reversão. Reversão é o ato pelo qual o aposentado volta ao serviço. Lembra de reversão, reverter? Reversão tem a ver com aposentado. Então, isso aqui é aquele artigo 54 que eu falei já para você que está correto. Então, isso aqui vai ser o artigo 54. Artigo 54. Aqui é o artigo 54. As transferências. Então, aqui, até aqui está correto, né? As transferências... Cadê aqui? Esse aqui. As transferências de qualquer natureza serão feitas apenas a pedido do funcionário, atendida a conveniência do serviço, respeitada sempre a habilitação profissional. E agora, Juvenal? Dúvida. Aí vem aqui. Será obrigatório o aproveitamento do funcionário estável em cargo de natureza e vencimentos ou remuneração compatíveis com o anteriormente ocupado.
Então aqui você vai ter que fazer uma lição de casa. Você vai ter que dar uma lida no artigo 45. Você vai ter que dar uma lida no artigo cor de vermelho. Você vai ter que ler o artigo 45 e o artigo 57, que eu falei já para você, o 57 e 58. Então, olha só, sua lição de casa para você deixar de ser preguiçoso e preguiçosa. Artigo 50, artigo 45. Aí você vai, 45, olha só. Você pega do 45, lição de casa, artigo 45 até o 58. Até o 58. Lê tudo. 58. Uma dica. Vai lendo e vai gravando no seu celular. Manda, faz quando você está mandando um áudio. Cria um WhatsApp, um grupo de WhatsApp só para você. Aí você manda o áudio para o grupo que só você vai ouvir. Ao invés de ficar ouvindo áudio de bobeira, ouve o áudio da sua leitura. Então você vai pegar tudo e vai ler e vai gravar e vai acertar tudo que cair sobre isso. Então aqui, a incorreta aqui que eu vou te falar é a letra C. A letra C. C de... Casa. C de casa. E de cachorro e de carro. C de casa, cachorro e carro. As transferências de qualquer natureza serão feitas apenas a pedido do funcionário. Blá, 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 vê lá no artigo 45. Veja o artigo 45. Para de preguiça. Artigo 45. Vamos lá, tô bravo. Não é forma de provimento de cargo prevista na lista estadual 8.069, Estatuto dos Funcionários Públicos do Estado de Minas Gerais. Não é provimento de cargo, não é provimento. Reintegração, a gente viu que reintegração você vai ser reintegrado no cargo, então tá certo. Promoção, você passa para outro nível. Nomeação, quando você é nomeado. E acesso. Ficou o acesso aqui, né? Olha só. Ficou o acesso. Mas, para a gente saber isso aqui, tem que saber o artigo 12. Tem que saber o artigo 12 do Estatuto. Vamos dar uma olhadinha. Olha só aqui o artigo 12. Os cargos públicos são providos por nomeação, promoção, transferência, reintegração, readmissão, reversão e aproveitamento. Põe no seu caderno. Os cargos públicos são providos por nomeação, promoção, transferência, reintegração, readmissão, reversão, aproveitamento. Veja que não tem acesso, hein? Não tem o acesso. Então o acesso aqui é a exceção aqui, é o acesso. O gabarito aqui é o acesso. Vamos mais. Você tem que, olha só, vou falar mais uma vez para você. Tem que ler o estatuto. Não adianta você ir para a prova sem ler o estatuto. E falando em ler o estatuto, olha só uma questãozinha aqui legal. Olha só uma questão legal. Agora, essa vai cair no seu concurso. Assinale a alternativa correta quanto à disciplina expressa da Lei Estadual número 869 de 5 de 752, Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de Minas Gerais, sobre o estágio probatório. Estágio probatório que você vai passar depois que você for aprovado, só se você estudar. Estágio probatório. O estágio probatório é o período de 3 anos de efetivo exercício do funcionário nomeado em virtude de concurso e de 2 anos para os demais cargos. Olha só. É isso? Estágio probatório é o período de 3 anos de efetivo exercício do funcionário nomeado em virtude de concurso público e de 2 anos para os demais cargos. Vamos ver.
Ficará sujeito ao novo estágio probatório o funcionário que for nomeado para outro cargo público, ainda que tenha adquirido estabilidade no cargo anterior. Será que ficará sujeito? Não sei. Ficará sujeito ao novo estágio probatório, é isso? Ah, não. Vamos ver. Sem prejuízo da remessa periódica de boletim de merecimento ao serviço do pessoal, o diretor da repartição ou serviço em que sirva o funcionário, sujeito ao estágio probatório, 4 meses antes da terminação deste, informará reservadamente ao órgão de pessoal sobre o funcionário, tendo em vista os requisitos de idoneidade moral, assiduidade, disciplina e eficiência. Eita! Letra D. A apuração dos requisitos deverá ser finalizada com antecedência mínima de 90 dias antes do fim do período do estágio. Ah, agora danou-se, né? Agora complicou. Sabe por que complicou? Porque você não leu o estatuto. Vamos dar uma lidinha no nosso estatuto? Vamos lá. Olha só o artigo 23. Vamos dar uma olhadinha aqui. Estágio probatório. Estágio probatório é o período de 2 anos de efetivo exercício do funcionário público nomeado em virtude de concurso e de 5 anos para os demais cargos. Olha, isso aqui já está... Pai, primeiro... Peraí. 35 primeiro. Olha só, aqui já está um aqui, ó. O estágio probatório é o período de 3 anos de efetivo exercício. Aqui está dizendo o quê, gente? Aqui está dizendo, ó. Aqui está dizendo no artigo 23. Estágio probatório é o período de 2 anos de efetivo exercício. É o período de 2 anos. Então aqui já não é 3. Não é 3 anos. Já tira a letra A do rol. Já tira a letra A. Vamos voltar lá no artigo 23. Artigo 23. Artigo 23, meu. Olha aqui o parágrafo. Aqui, ó, parágrafo 2º. Vamos ver tudo aqui. Não ficará sujeito ao novo estágio probatório o funcionário que, nomeado para outro cargo público, já houver adquirido estabilidade em virtude de qualquer prescrição legal. Não ficará, então aqui, ó, ficará sujeito ao novo estágio probatório? Não ficará sujeito ao novo estágio probatório. Não ficará, de acordo aqui com o parágrafo 2º, ó. Não ficará sujeito ao novo estágio probatório o funcionário que, nomeado para outro cargo público, já houver adquirido estabilidade em virtude de qualquer prescrição legal. Aí vem aqui o parágrafo 3º. Sem prejuízo da remessa periódica de boletim de merecimento ao serviço de pessoal, o diretor de repartição ou serviço em que sirva o funcionário sujeito ao estágio probatório, 4 meses antes da terminação deste, informará reservadamente ao órgão de pessoal sobre o funcionário, tendo em vista os requisitos enumerados nos itens 1 a 4 deste artigo. Quais são os itens 1 a 4? Itens 1 a 4 é isso aqui, ó. Artigo 1 a 4. Itens 1 a 4. Cadê? Aqui. Idoneidade moral, assiduidade, disciplina e eficiência. Não era nem desse artigo, né? É do parágrafo, né? No período de estágio apuração os seguintes requisitos: idoneidade moral, assiduidade, disciplina e eficiência. Aqui, na verdade, aqui, ó, tendo em vista os enumerados nos itens 1 a 4 desse artigo, aqui deveria ter mencionado aqui, né, o parágrafo 1º desse artigo, né? Porque se fosse 1 a 4, era para estar aqui, ó, para estar abaixo desse aqui. Aqui teve um errinho aqui na lei aqui. Mas vamos aqui. Isso aí é o que está aqui, ó. Sem prejuízo da remessa periódica do boletim de merecimento ao serviço de pessoal, o diretor da repartição ou serviço em que sirva o funcionário sujeito ao estágio probatório, 4 meses antes da terminação deste, informará reservadamente ao órgão de pessoal sobre o funcionário, tendo em vista os requisitos de idoneidade moral, assiduidade, disciplina e eficiência. É exatamente o que tem lá no parágrafo 1º, incisos 1 a 4.
Parágrafo 1º, inciso 1 a 4. Então, o item correto aqui, letra C está correta. Aqui está correto. E a apuração de requisitos deverá ser finalizada com antecedência mínima de 90 dias. 90 dias, é isso mesmo? A apuração dos requisitos deverá ser finalizada com antecedência mínima de 90 dias. Não. Agora a gente vê aqui o parágrafo 7º. A apuração dos requisitos de que trata este artigo deverá processar-se de modo que a exoneração do funcionário possa ser feita antes do fim do período do estágio. Antes de fim do período de estágio, não fala aqui na antecedência mínima de 90 dias, nada a ver. Então aqui é o correto, aqui é a letra C. C de caramba, acertei! 19. De acordo com a lei 800, só quero falar 8.000. De acordo com o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de Minas Gerais, não é correto afirmar que o funcionário poderá ser licenciado para tratar de interesses particulares. Será que pode o funcionário tratar de interesses particulares? Pode, né, gente? Pode. O funcionário que se deslocar da sede eventualmente e por motivo de serviço faz jus à percepção de diárias a título de indenização das despesas de alimentação e pousada? Ah, faz sim. Olha, esse daqui, você vai dar uma olhadinha no artigo 179, que eu estou com preguiça. Esse outro aqui, você vai dar uma lida no artigo 139, 140. Tem que ler. Você não vai passar em concurso só dando risada, não. Tem que ler. Mas ele está aqui, ó, pedindo o não, né? Que não é correto. Se a posse não se der dentro do prazo de 30 dias, contados da data da publicação do decreto no órgão oficial, será tornada sem efeito por decreto da nomeação. Não, isso aqui está errado. Mas você dá uma olhadinha lá no artigo 66, anota no seu caderno para você ficar esperto. Artigo 66, aí você vê parágrafo 1º e copia no seu caderno. Parágrafo 1º e copia no seu caderno parágrafo 2º, tá? Vai por mim. Agora aqui, posse. Posse é o ato que investe o cidadão em cargo ou em função gratificada. Você vai dar uma olhadinha no artigo 61, porque eu também estou com muita preguiça. E você que tem que fazer o concurso, você que tem que ler. Então aqui, ó, a alternativa aqui incorreta aqui vai ser a letra C. E você vai saber por que está incorreta, porque você vai ler o artigo. Você vai ler o artigo. Eu quero que você leia. Não vou falar porque está incorreta. Eu quero que você dê uma lida no artigo 66, parágrafos 1º e parágrafo 2º. Faz isso porque o sonho é seu. Se vira. Letra C aqui é a incorreta, letra C. Bora, 20. Agora acabou? Ainda não, peraí. 20, você falou que é 20 que ia acabar. Foi? Foi. A Lei Estadual número 869, de 5/7/1952, Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de Minas Gerais, começou a chuva, hein? Regula as condições do provimento dos cargos públicos, os direitos e as vantagens, os deveres e responsabilidades dos funcionários civis do Estado. Diante disso, assinala a alternativa em que contém apenas requisitos de provimento em cargo público exigidos pela referida lei. Vamos lá, referida lei. Olha só. A chuva tá fazendo barulho. A chuva fazendo barulho? É. Vamos lá. Ter mais de 18 anos de idade, ser brasileiro ou estrangeiro, residente, ter boa conduta e ter-se habilitado previamente em concurso, exceto quando se tratar de cargos isolados de poder executivo, haver compreendido as obrigações militares fixadas em lei, ter boa conduta e ter se habilitado previamente em concurso, inclusive quando se tratar de quaisquer cargos isolados. Vamos lá. De novo. Ter mais de 16 anos de idade, graduação em curso superior, ter boa conduta, está em gozo dos direitos políticos
e gozar de boa saúde devidamente comprovada por atestado médico. Ser brasileiro, ter mais de 18 anos de idade, ter boa conduta e ter se habilitado previamente em concurso, salvo quando se trata de cargos isolados para os quais não haja essa exigência. Olha só, para acertar isso aqui, a gente tem que saber o artigo 13. Vamos dar uma olhadinha no artigo 13. Vamos ler aqui, a chuva tá batendo na janela. A janela da... O vento e essa... Vamos lá. Artigo 13. Antes que a chuva derrube esse prédio, só poderá ser provido em cargo público quem satisfizer os seguintes requisitos: ser brasileiro, ter completado 18 anos de idade, haver cumprido as obrigações militares fixadas em lei, estar em gozo dos direitos políticos, ter boa conduta, gozar de boa saúde comprovada em inspeção médica, ter se habilitado previamente em concurso, salvo quando se tratar de cargos isolados para os quais não haja essa exigência, ter atendido às condições especiais, inclusive quanto à idade prescrita no respectivo edital do concurso. Então aqui o artigo, de acordo com o artigo 13, a alternativa correta aqui, antes que o nosso apartamento caia nessa chuva, é a letra D, de Deus nos acuda. Letra D, ser brasileiro, ter mais de 18 anos de idade, ter boa conduta e ter se habilitado previamente em concurso, salvo quando se tratar de cargos isolados para os quais não haja essa exigência. Leia o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de Minas Gerais. Até mais! Bora estudar, rapaz! Um grande abraço, felicidades, coragem e... Sucesso!